Obrigado. Seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade em contar um pouco da tua história. Robson é um irmão querido que está aqui nessa igreja há mais de 20 anos. A gente tem uma amizade em Cristo desde que éramos jovens solteiros, servindo essa igreja, servindo aqui durante todo o tempo. E é tão bom a gente poder caminhar perto. Depois de um tempo casamos, tivemos filhos e continuamos servindo ao Senhor com alegria, né? Mas teve um momento da vida que não foi tão bom assim. Teve um momento difícil em que hoje é bom só de lembrar e dar testemunho, né, Robson? Verdade. Conta para nós como foi esse momento, como foi esse dia em que aconteceu, ou começou a acontecer, a entrar num momento difícil, de depressão, de muita dor, de muitas vezes pensando em tirar a vida, por não ver luz. Como foi que começou tudo isso? Amém. Boa noite, igreja. A paz. Para quem não me conhece, meu nome é Robson, né? O pastor falou, já sirvo essa igreja há mais de 20 anos, né? E eu cheguei aqui entre 17 para 18 anos ainda. E hoje eu sou casado. Minha esposa é a Luziane, essa que estava ministrando o louvor aqui. E eu sou o pai do Amile e da Camille, né? Então, todo o meu processo, eu consegui encontrar Cristo nessa minha fase, né? E tudo iniciou assim. Eu sempre quis trabalhar para que eu pudesse empreender na minha vida e não ter uma formação, né? Mas lembrando que meus pais sempre me deram de tudo: amor, carinho, atenção. Eles trabalhavam para que eu pudesse ter o bom e do melhor, mas sempre que eu pudesse concluir os meus estudos e ter uma formação. Eu tenho 2 irmãos que se formaram, mas eu sempre quis empreender nessa área porque é algo que eu quis aposentar os meus pais, né? Então, durante todo esse percurso, eu sempre fracassava bastante, porque eu não tinha ninguém da minha família, nem amigos ao redor, que eu encontrasse, pô, se consegue me ajudar a investir em algo que eu possa crescer financeiramente, não. Eu sempre fui ali na raça, né? E tentando, toda vez que eu iniciava um empreendimento, ali as portas se fechavam. Como eu ainda estava um pouco mais novo, né? Então eu sempre tive facilidade de encontrar novas oportunidades de poder trabalhar e se erguer novamente, mas toda vez ela era ladeira abaixo, né? Mas eu sempre tive esse sonho de aposentar os meus pais. Então, por um período, eu comecei a ficar cansado emocionalmente, né? As minhas emoções começaram a me perseguir constantemente. E, por um certo ponto, eu não quis reconhecer o que estava acontecendo comigo, que era tristeza profunda, né? Os sintomas, tristeza profunda. Por exemplo, todo final de ano, a igreja se reúne para a gente poder comemorar o final do ano. Aquilo, para mim, não servia mais. Eu só vinha, eu pedia para minha esposa para mim poder ir para casa, porque eu queria me isolar. Isso foi as minhas próprias atitudes, ainda não reconhecendo os sintomas, né? E cansaço, eu dormia, acordava muito tarde, não queria. Eu só pensava em rever o outro dia, mas também eu não sabia que eram sintomas de um início de uma depressão, pessoal. Por quê? Porque pelo fato de eu ser muito tempo servindo a Deus, eu não queria falar para ninguém, porque, como o pastor falou, né? Eu casei, teve filhos, e para o homem a gente se sente muito forte não querer falar a nossa dor, porque nós somos o provedor da casa, né? Mas eu estava doente, mas eu não reconhecia isso. Então, a minha esposa, ela começou a voltar a trabalhar novamente, né? E eu me lembro de uma época, porque quando eu estava com um cansaço muito físico, as minhas emoções, tinha coisas que passavam muito rápido, principalmente do dia, né? Porque eu acordava tarde, e eu me lembro que a minha esposa, ela trabalhava no hotel, e a gente passou mais de anos só dependendo do salário dela e tomando café, porque ela trazia do hotel. Porque, como eu ainda não tinha reconhecido a depressão,
A depressão, ela não só quis tirar a minha própria vida, mas ela acabou com toda a minha estrutura financeira. Ela deixou um rastro muito grande de dívidas, né? Eu tive que vender terreno, moto, vendi aliança para poder me manter vivo e não deixar faltar nada dentro da minha casa, porque eu não queria reconhecer que o cabeça da casa estava doente. Então isso começa com um período de alguns insucessos na vida profissional. Isso foi abatendo você ao longo do tempo e foi levando você para um caminho de tristeza profunda, decepção, frustração. Sim. Você sempre teve um perfil de ser um cara mais introvertido, de não falar, de não conversar muito, mais calado. Tu acha que isso ajudou, não falar sobre você, ajudou a piorar esse quadro? Sim, para quem me conhece, né? Eu fico mais calado, mais na minha, sim. Pessoal, mas eu não mordo, tá? E nem arrumo confusão. Pode ir de boa. Mas isso me prejudicou bastante, porque eu não falava. Eu não falava isso para ninguém. Então, isso me prejudicou bastante, porque algumas pessoas ainda tentaram me ajudar, mas eu me afastava. Então, pelo fato de eu não falar, não pedir socorro, isso foi me afundando, e muito, muito, muito mesmo. Foi me afundando bastante, até chegar a um certo ponto de eu não querer mais ajuda. Eu saí dos ministérios aqui da igreja, eu não queria muito me aproximar do pastor, da igreja, nem nada. Eu mesmo me isolei e tomei a decisão de ficar mais ladeira abaixo e me aprofundando. E eu não quis porque eu não queria falar. Então, me prejudicou muito, muito, muito no meu processo. Até que chegou o dia que foi um outro baque para você dentro desse processo, que foi o diagnóstico de câncer no teu pai. Sim. Um câncer terminal já. E que isso te abalou muito também. Me abalou bastante, porque, como eu falei, né, eu sempre quis aposentar os meus pais, empreender, né? E meu pai, eles sempre foi um bom pai para mim, sempre me acompanhou em tudo, né? E eu recebi o diagnóstico de que meu pai estava com câncer, porque a minha mãe me conta, né, quando ela começou a namorar com ele, desde os 17 ele já fumava. Então, até o último dia, meu pai na UTI, ele ainda fumava. Meu pai faleceu aos 72 anos. Então, isso prejudicou bastante. Por quê? Porque eu já tinha os sintomas e começou a vir muito mais gatilhos. Minha própria mente me acusava, tá vendo? Se você tivesse agora com uma estrutura financeira, seu pai poderia estar num hospital muito grande, você poderia fazer a cirurgia dele. E, lógico, meu pai sempre trabalhou, ele sempre ganhou bem, e teve um acompanhamento muito bom, porque ele tinha plano de saúde. Mas a minha mente me acusava muito, porque naquele momento eu queria levar ele para uma outra cidade, para um outro país. E a família vê assim, nossa, o filho, né, arcou com toda essa despesa. O pai ensinou tudo isso, mas para mim foi um fracasso total, aonde uma semana antes de meu pai falecer, eu tenho um irmão que se formou em enfermeiro lá em Belém, então ele chamava meu pai de herói, né? Então ele falava assim, ó, nosso herói não está muito bem. E 3 dias antes de meu pai falecer, ele me fez o convite para mim poder ir lá visitar meu pai, que meu pai os médicos já tinham falado o diagnóstico, pelo fato de muitos anos, mais de 40 anos que meu pai fumava. Falou assim, ó, não tem mais solução, porque já espalhou para outros órgãos, né? E naquele momento foi o fundo do poço, porque eu não tinha R$1 no bolso, eu não tinha nada, pessoal. A nossa casa vivia do salário da nossa esposa, e meus amigos começaram a me ajudar financeiramente. Eu sabia de alguns que me ajudavam, né, porque eles deixavam o dinheiro com a minha esposa, a alimentação na minha casa. Muitas pessoas pagaram meu aluguel, fui despejado de uma casa, porque eu não tinha mais. Em si, eu não sabia que era mais eu, estava vendo no automático. Então, alguns amigos pagavam aluguel para mim, né, me colocaram em outra casa, eu ainda fui. Pagava energia, dívidas, porque eu não falava das dívidas, pessoal. Eu guardava para mim mesmo, mas era dívida muito alta, porque eu falei uma empresa de pizzaria e fiquei devendo banco, fiquei devendo cartão, entendeu? E me prejudicou bastante, e então eu estava vivendo só daqui da igreja, da comunidade da igreja até onde eu sirvo. Então tive muita, muita ajuda bastante.
Então, ao falecimento do teu pai, foi um momento bem difícil. Não ver o teu pai e não poder ter acompanhado, isso aí ajudou a piorar o quadro que você vivia de emoção, de Foi depressão. justamente, porque eu queria ter visto meu pai ainda com o corpo quente, né? Até ele esfriar. Então, eu encontrei meu pai aqui na igreja, eu fiz o velório aqui, o pastor me ajudou, né? Então, eu vi meu pai, depois, assim, de 2 dias, muito duro no formal. Estava duro, duro bastante, eu não conseguia sentir ele, porque ele tinha falecido de câncer, né? Meu irmão não conseguiu ver ele mais, porque meu pai chegou para fazer o tratamento com 80 quilos e eu vi ele no caixão com 46 para 40 quilos, muito magro, né? E as fotos que ele me passava também, né? Acompanhamento, muito debilitado. E eu toquei no velório do meu pai, né? Eu sabia que ele não podia me ouvir, mas eu agradeci a ele como pai, né? Carreguei o caixão dele nas costas. Eu me lembro que uma pessoa aqui da igreja me ajudou, né? Minha família, lógico, chocada. Mas quando eu fui enterrar meu pai, teve um certo momento que aqui no cemitério, já tem muito túmulo, né? Eu tinha que passar. Então, eu coloquei o caixão do meu pai com muita, muita força no ombro. O Wesley, que foi criado junto comigo aqui na minha infância, ele acompanhou o velório do meu pai. E eu coloquei o caixão dele e a gente conseguiu depois passar para o outro lado, né? E o pastor falou de Deus no velório do meu pai. E minha mãe sofrendo muito, bastante, chorou, porque chorando bastante, tinha mais de 40 anos de casado, e meu irmão também, um pouco sofrendo. E eu segurei as emoções, porque eu não queria demonstrar para minha família, né, que eu estava sofrendo, porque eu era cristão. E por isso, no velório do meu pai, eu recebi muitas palavras, né? Deus vai te confortar, você vai sair dessa, Deus vai te abençoar. Eu recebi uma palavra de um amigo aqui. Está aqui o Augusto? O Augusto está aqui? Acho que ele não veio hoje, o Augusto aqui. O Augusto passou muito tempo comigo no ministério de louvor, e ele já tinha perdido o pai dele, né, mais medo do que o meu, e falou assim, ó, aguenta mais um pouco, que vai piorar. Aí eu, tá, tudo bem. Isso me serviu lá na frente, porque eu passei o velório do meu pai todinho com as emoções trancadas. Eu não chorava, nada. Do jeito que as pessoas me viam no velório do meu pai, eu enterrei ele, sem derramar uma lágrima. Porque eu já estava doente com as emoções e não queria falar para todo mundo. Queria falar para ninguém, realmente. E isso piorou tudo. E muito, piorou bastante. O tempo todo desse momento de depressão deu mais de 1 ano? Deu 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Como foi o início da jornada de sair disso? Como começou a volta por cima? A minha jornada de um processo, né? Porque ninguém sai do estado depressivo do dia para a noite. Uma das coisas que muito me ajudou aqui nessa igreja foi um nome chamado discipulado. Até hoje eu sou discipulado, meu discipulado é o pastor Átila, mas eu tive um discipulado com o Bena, que era um músico, alguns conhecem aqui de Altamira, que me ensinou muito mais sobre louvor e adoração. Depois eu vim com o pastor Ailton, que foi o meu discípulo que me direcionou mais no culto jovem, me levava para jogar bola. Na época ele tinha uma agenda, né? Não era tão atualizado hoje, grupo do WhatsApp. Ele ia na casa de cada jovem que não faltava faltava o culto jovem, ou mesmo avisar que ia ter discipulado, algum jogo de bola. Então ele me acompanhou muito nessa jornada. Depois veio o pastor Clenildo, né, que foi um dos fundadores aqui da igreja. O pastor Clenildo me levou muito mais ao acompanhamento bíblico, né? Me acompanhou naquele livro chamado Uma Vida com Propósito. Eu já li ele 5 vezes, uma vez com o pastor Átila no discipulado, e por último o pastor Átila, que é meu discipulador hoje. E como foi que eu recebi essa ajuda? Eu estava um certo tempo em casa, já muito, muito triste, já sem noção de reconhecer quem eu era, vivendo só no automático, e me deu um gatilho de colocar a corda no pescoço e daí mesmo acabar com a minha vida dentro da minha casa, né? E eu respirei muito fundo, porque veio muito forte. E eu me lembro que eu liguei para o pastor Clenildo e falei, pastor Clenildo, socorro,
que se daqui a 1 minuto ninguém me ajudar, eu vou pôr um fim na minha vida. E nesse momento ele perguntou se eu estava com alguém, ele falou que não. E eu me lembro que ele orou por mim. Ele orou por mim naquele momento, e foi umas 2 horas de oração, e eu acalmei meu coração, e naquele momento, todos os pensamentos de gatilho de suicídio naquele momento passou. Depois veio o pastor Quinim me ajudar, que é o pastor lá da Colina. O pastor Átila não estava na cidade, estava viajando, né? Mas o que me levou a ligar para o pastor Clinildo foi o discipulado, que na minha cabeça eu tinha todas as vozes de cada pastor que por muito tempo que me acompanharam, né? E o pastor Quinim, ele me ajudou, me acompanhou na minha casa, né? Ajudou eu com minha esposa e meus filhos. Depois o pastor Átila soube, me ajudou com psicólogos, né? Eu tive muita ajuda dessa igreja, que pagaram minhas contas, minhas dívidas, meu aluguel, minha alimentação, porque a depressão levou tudo que eu tinha, né? Eu tinha comprado o terreno para construir minha casa, eu vendi. Eu tinha uma moto, assim que saiu aquela Bis Mais, né? Eu comprei ela com muito suor, vendi para sustentar a minha família. Eu vendi minha aliança, pessoas perguntam, hoje não tenho aliança porque eu ainda pago um preço muito grande do que a depressão levou na minha vida, né? Tudo que eu tinha de bens eu vendi, para poder dizer assim, eu sou o homem da casa, eu não posso mostrar que eu estou doente. E uma das coisas que o pastor perguntou, por que eu não... Isso me prejudicou muito ao falar, porque se eu tivesse falado antes, eu não sabia o quanto eu fui amado por essa igreja quando souberam que eu estava com depressão. Eu fui amado, eu fui acolhido, as pessoas me levavam, iam na minha casa para me levar para poder sair, as pessoas cuidavam da minha filha, do meu filho, levavam para as casas, né, para passar um tempo, acompanharam muito a minha esposa. Então foi assim, a partir do momento que eu comecei a falar, que eu dei o grito de socorro, eu fui muito, muito acolhido por essa igreja aqui, amigos que praticam esporte, né, boxe, jiu-jitsu, gente, me ajudou muito isso, me levavam para bater neles, entendeu? Brincar bastante, né, eu tenho pessoas que me ajudaram muito aqui, então o esporte também me ajudou bastante, e esse foi um dos gritos de socorro que eu tive muita ajuda com o acompanhamento do psicólogo. Com o psicólogo foi importante também. Essa jornada com uma ajuda profissional foi muito importante para ti. Muito importante. O psicólogo, gente, psicólogo, viu, pessoal? Se você tiver a oportunidade de procurar um psicólogo, um terapeuta, vá, gente. Porque quem cuidou de mim foi uma psicóloga, né? Foi uma psicóloga. Eu não sei se eu me daria... Não sei, né? Porque eu nunca passei por psicólogo, passei por uma psicóloga. E toda vez que eu chegava na psicóloga, a primeira semana eu não falava muito, mas na segunda ela sempre falava assim para mim, Robson, tá muito fácil de sair disso. Eu, rapaz, eu doido para me pular debaixo do ônibus aqui, e a mulher disse que está sendo muito fácil. Porque ela era profissional e eu era o doente. Uhum. E ela sabia me direcionar para isso. E, além disso, eu tive a dor na alma, né? Eu tive o gatilho de suicídio, que foi quando a minha mente me acusava de eu nunca fui capaz de ser um bom filho, de levar nada para minha família, e teve a dor na alma, né? Ela me ensinou isso, que existia uma diferença muito grande. Por isso que muitas pessoas pulam de cima de algo assim para poder sentir a dor física. Eu tinha muita vontade de que um carro ou uma moto me batesse, eu quebrasse o braço, ou alguém me cortava, me desse algum tiro, para me sentir a dor física do que a dor na alma. E tudo isso ela me explicou. Né, essa diferença. Então, a dor na alma, eu não tinha muita vontade de tirar a minha própria vida. Eu tinha vontade de sentir algo, uma dor física, né? Alguém me dar um tiro, ou me dar uma surra bem dada, ou alguém quebrar minha perna, porque eu queria sentir a dor física do que a dor na alma. Só quem já passou, a dor na alma não acaba, gente. É uma dor que ninguém sabe de onde vem, é um vazio enorme. Então, a psicóloga, ela começou a me orientar sobre isso. Por quê? Toda vez que ela perguntava algo sobre a minha igreja, sobre amigos, eu não falava. Quando ela tocava o nome do meu pai, eu começava a expor isso. Então ela fala mais, ó, do teu pai. Então meu pai, alguns amigos falam que meu pai foi muito bom de bola, né? Apesar de eu estar um pouquinho acima do peso, pessoal, mas eu também jogo bola muito bem. E meu pai, ele se sentia muito orgulho de mim, por quê? Toda vez que nós ia jogar bola, e eu via nos olhos dele,
Às vezes era difícil ficar no banco porque eu sou esquerdo, então eu lateral esquerdo, então é muito difícil encontrar, para quem pratica esporte aqui, encontrar alguém que joga na esquerda. Então meu pai falava assim, meu filho foi logo para jogar no time, porque ele é esquerdo, né? Então brilhava nos olhos dele porque eu estava seguindo alguns passos dele, né? Então quando eu falava isso dentro do escritório do psicólogo, da psicóloga, e ela ia só anotando, fala mais, Rob, só anotando, e eu só de olho nela, né? Porque eu falava, essa psicóloga diz que toda vez está fácil e ela fica só anotando. Mas ela tinha os momentos do que ela me perguntava, né? E eu ia falando, lógico, do meu pai, né? Como foi a fé nesse período de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses? Como foi viver a fé? Foi difícil? Era complicado orar, vir para a igreja, falar com Deus? Como foi a vida de fé? Paralisou totalmente? Isso, mesmo estando com psicólogo, né? Algumas semanas eu tinha melhora, outras eu não tinha. E eu me lembro que dentro do meu discipulado, não só com o pastor Átila, pastor Cleninho, outros pastores, eles falavam assim para mim, no discipulado para todo mundo, pessoal, você pode estar morrendo, você pode estar aleijado, você pode estar o que for. Peça para alguém trazer você para a igreja. E minha esposa trazia eu para a igreja no automático, igual uma múmia. Mas eu vinha muito pelo ouvir. Então, o que os meus discipuladores falavam, né? Vem pelo menos para ouvir, porque a palavra ela vai começar a ter uma mudança, impacto dentro da tua alma. Então, eu vinha, mas não falava com ninguém, mas eu ouvia a palavra. Eu estava no automático, então eu ouvia bastante, né? Então, isso me ajudou muito. E foi importante? E foi importante para a minha vida, né? Que bom. E nesse período você me disse que tinha uma canção que você... que Deus usou essa canção Sim. para ministrar a tua vida e te sustentar, Sim. né, com a fé, mesmo nesse momento tão difícil, que te ajudava, era isso? Isso. Pelo fato de eu estar muito tempo, né, na igreja, então eu fui treinado para mim poder estar aqui no Ministério de Louvor. E eu falei isso no primeiro culto, né? Possa ser cura para a sua vida, e você pode perguntar assim para mim, Robson, mas hoje eu estou sentado aqui e eu fui criado pelos meus avós, pelos meus tios, eu perdi minha mãe. O que você tem falado? O que você quer falar de paternidade, já que você teve uma boa criação? Deixa eu falar algo para você que pode ser cura. Para quem não sabe, eu tenho 2 provas vivas dentro da minha casa. A minha esposa, que perdeu a mãe muito cedo, ela foi assassinada. E ela foi criada pelos avós, e hoje a minha esposa ela tem mais de 8 anos que eu convivo com ela, ela tem muitas crises de ansiedade, não é fácil. E eu voltei a estudar novamente, né? Eu faço hoje a faculdade de terapia ocupacional. Então, daqui mais uns 3 anos e meio, eu me formo como terapeuta, para mim poder salvar vidas, porque a igreja salvou minha vida, pastores salvaram minha vida, né? Amém. Amigos salvaram minha vida. Amém. E eu tenho também uma segunda prova viva, que é a Camille Vitória, minha filha, né? Ela está aqui sentada. Ela chegou na minha vida aos 8 meses de idade. A minha esposa já cuidava dela, já. Então, a Camille Vitória é a minha filha do coração hoje. E eu tenho buscado muita ajuda de profissionais dentro da faculdade e fora da faculdade. O que eles falam para mim, Robson? A Camille hoje, ela já teve o primeiro amor, a primeira paternidade, não muito próxima. E o que você vai fazer por ela hoje é só uma ferramenta. Você vai ser usado, sua esposa vai ser usada, mas ela vai ter momentos só dela. Então, por isso que hoje eu decidi estudar novamente, para salvar, primeiramente, a vida da minha família e a vida de muitas pessoas, porque o pastor Átila, ele deu muita vida por mim. Ele ia na minha casa de carro, me buscar e me levar lá para o acampamento. Ele só sentava do meu lado aqui e não falava nada. Do jeito que nós estamos aqui, ele não falava nada. E você acha que o pastor não sofre hoje? Quem vai cuidar dos nossos pastores? Quem vai cuidar da nossa igreja? E eu estou disposto a dar a minha vida por isso. Uhum. Enquanto eu ver um jovem, um adolescente, um pai sofrendo com depressão, depois que eu concluir a minha faculdade, você pode me ligar, porque o que depender de mim, eu vou salvar vidas. Amém. Né? Amém. E Obrigado.
por compartilhar Sim. essa história. E vamos cantar essa música? Vamos. Eu vou Bora. tentar cantar, pessoal, que quem canta mesmo é minha esposa, tá? Deixa ela cantar então, Deixa por ela favor. cantar, então. Toca que é melhor do que tocar. Então vamos lá, obrigado. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos.